Que a nossa vida seja marcada por altares, querido, mas não de altares a um Deus desconhecido, porque eu o conheço. Por Ele eu vivo, por Ele eu me movo e por Ele eu existo. Atos capítulo 17. Você encontrou? O texto é conhecido, mas dentro desta palavra bendita, querido, há uma revelação profética. Atos 17, verso de número 15. Eu vou ler com você até o verso de número 34. Amém? E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas. Ele chegou onde, querido? E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, então partiram. Enquanto Paulo esperava em Atenas, esperava Silas e a Timóteo. Enquanto ele aguardava em Atenas, a Bíblia diz que o seu espírito se comovia em si mesmo. O espírito de Paulo estava agitado, querido, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Isso significa esse tagarela mentiroso. E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. A quem Paulo anunciava? Tomando, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses, grava isso, igreja, todos os atenienses e estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Olha o que eles se ocupavam, querido. De saber alguma novidade. De ouvir ou de dizer dessa novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo que és um tanto supersticiosos, ou em algumas traduções, que vocês são um tanto religiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também no meio desses santuários um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Querido, eu faço um parênteses aqui para te dizer. Havia mais de 3.000 imagens de adoração, altares levantados em Atenas. Mais de 3.000, querido, que eles diziam: esse é Deus, esse é Deus, esse é Deus. E se por acaso esquecemos de algum, ou de um que dizem por aí que existe, vamos levantar um para ele também. E neste eles colocaram um nome: ao Deus desconhecido. Paulo vê aquilo e diz: esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Em outras palavras, querido, Paulo está dizendo: esse que vocês levantaram um altar sem conhecer, eu conheço bem. Aliás, querido, você conhece esse Deus? Diga para o teu irmão: você conhece esse Deus, querido? Você conhece esse Deus poderoso, maravilhoso? O Paulo começa a descrever, querido, quem é esse Deus que ele conhecia. E ele diz: o Deus que fez o mundo, que tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, dá
todas as coisas, Filadélfia, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e o limite da sua habitação. Querido, ele vai descrevendo esse Deus, aleluia, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, se enganando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Querido, eu quero te dizer que esse Deus é Deus de perto, Filadélfia. Diga para o teu irmão, esse Deus é Deus de perto, irmão. Querido, Paulo conhecia tanto Deus, que ele diz no verso 28, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele nós existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade, olha o que ele diz e deixa claro, sendo nós, pois, geração de Deus, amado, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhança ao ouro, a prata, a pedra esculpida por artifício, a imagem dos homens. Ele estava falando de toda aquela idolatria que havia em Atenas, querido. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da vossa ignorância, querido, Ele é um Deus perdoador. Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que eles se arrependam. Portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que o destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele falava de Jesus. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso ouviremos outra vez. Mais tarde nós ouviremos mais um pouco. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, aleluia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita e uma mulher por nome Damaris, e com eles muitos outros. Aleluia. Feche seus olhos. Papai querido, nós louvamos o teu nome porque tu és um Deus conhecido para nós. Tu verdadeiramente és a razão desta igreja existir. Pelo Senhor nós vivemos, pelo Senhor nós movemos e pelo Senhor nós existimos. É de ti que nós queremos falar, papai. É de ti, papai, que nós queremos levantar altares na nossa caminhada, não marcando um Deus desconhecido, mas para que todos vejam e ouçam o Deus que mudou a nossa sorte, o Deus que mudou a nossa vida, o Deus desta igreja. Em nome de Jesus eu te peço, a oração que eu já fiz quando o Senhor me deu essa revelação, que essa igreja não seja conhecida pelo pastor Ricardo, que essa igreja não seja conhecida pelos homens dessa igreja, mas que essa igreja seja conhecida pela presença bendita do Senhor. Ela é mais importante do que tudo. Eu vou passar, mas as tuas palavras não passarão. O meu irmão vai passar nessa terra, mas as palavras cheias do Espírito Santo, que dele o Senhor vai anunciar, ou melhor, através dele, o Senhor vai anunciar, essas produzirão frutos a 100 e a 10 mil, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra, amado? É interessante, amado, quando Deus me levou para esse texto, para falar de uma campanha que fala edificando altar. Num primeiro momento, querido, nós pensamos num altar que vai, de alguma forma, Deus se revelar, como Ele se revelou trazendo paz, porque Ele é a nossa Shalom. Amém, querido? Ou um Deus de provisão, se revelando como Jirê. Nós ficamos pensando, querido, que Deus vai sempre se revelar dessa forma. Mas quando Ele me levou para esse texto, querido, Ele me mostrou um altar, onde estava escrito, Deus desconhecido. Fiquei pensando em meu espírito, quem poderia ter feito um altar assim? Quem poderia ter levantado um altar, sem saber o nome dele, sem ter uma revelação dele, sem ter uma experiência com ele? Quem levantou um altar tão pobre a Deus? Mas o fato é, querido, que naquele altar levantado, um homem cheio do Espírito Santo,
encontra um meio de falar com este povo. Você vai compreender adiante. Paulo está em Atenas, a Bíblia diz que ele estava com o coração angustiado, ou o coração agitado, o seu espírito, eu penso que se contorcia ali dentro, em ver tanta idolatria em Atenas. O próprio nome Atenas, querido, ele é uma menção a uma deusa chamada Atena. A própria cidade, ela foi fundada com o nome de uma potestade. Você vai ver que ele é levado ao Areópago, e o próprio Areópago é uma menção a um deus, ao deus Ares, o deus da força. Quando se diz filósofos epicureus, estoicos, eu fiz questão de procurar essas palavras estranhas, porque não é comum para nós entender do que se trata, mas para o grego era muito comum. Para você ter como informação, Epicúreos vem de Epicuro, um filósofo grego que ele pregava ali em Atenas, que para ser feliz eles deveriam viver os prazeres intelectuais e morais como fonte completa de vida. Então tinham seguidores para essa filosofia. O outro aqui, estoicos, fala de um também filósofo, Zenão Cicio, que pregava o estoicismo, indiferença à dor. Eles criam nisso, que não importava o tipo de dor, ou o tamanho dessa dor, eles tinham que ter uma firmeza de ânimo, e aí isso levaria eles a vencer todos os males da vida. Resumindo, querido, Atenas estava cercada de idolatria e de filosofias. Havia mais de 3.000 estátuas, como já mencionada nessa celebração, onde eles se curvavam e eles adoravam. Toda Atenas estava tomada e impregnada disso. Quando Paulo está ali esperando Silas e Timóteo, ele se vê cercado de tudo aquilo. Eu fico pensando por um momento, querido, você cheio do Espírito Santo, num lugar tão cercado de idolatria como este. Me lembro um fato que ocorreu com a nossa família. A minha mãe é de Campanha, em Minas Gerais. Há mineiros aqui, amado? Vocês estão aí? Glória a Deus. E minha família toda é do sul de Minas. E nós fomos, um dia lá, nós fomos visitar um dos tios da minha mãe. E nós chegamos lá num lugar, querido, que era terrível. Ele morava numa chácara, vizinho de um cemitério. O que separava o cemitério era apenas uma cerca de arame farpado. Ele era muito conhecido lá, ele chamava de Oninha. Se fazia uma fila gigantesca, porque ele descia num buraco que ele tinha na chácara, vizinho do cemitério, e lá ele recebia todo tipo de potestades. Eu me lembro que para entrar naquela casa, eu disse: Deus, não vou entrar. Pastor, mas você não era pastor aí? Não era. Mas já era crente? Já era. Já estava preparado? Não estava. E fiquei lá fora. Eu me lembro que ele tentou de todas as maneiras levar a minha mãe, e ele dizia: Dete, vem cá, vamos tomar um passe aqui. E nós saímos fugindo de lá, querido. Um lugar que não nos agradou e que eu me lembro com perfeição do local, querido, porque havia imagens em tudo quanto é lugar. Tinha mais imagem do que móvel, viu, querido? É verdade. A coisa era terrível, de tudo quanto é jeito. E lá, querido, no meio de tudo aquilo, eu vi também algumas imagens do Cristo, que para eles é o Cristo verdadeiro. Vi Cristo de coração vermelho saindo para fora, vi Cristo pregado na cruz, vi Cristo com perna dobrada, vi Cristo com manto comprido, e eles diziam: esse é o Cristo. Mas a verdade, querido, que hoje lendo esse texto, eu penso que eles eram religiosos, e que eles procuravam Deus em tudo quanto é lugar. E eles procuravam Cristo através daquele Cristo morto. Talvez você possa dizer: pastor, mas essa mensagem de um Deus desconhecido, nós já não levantamos mais esse altar, um Deus desconhecido. Quero te dizer, querido, que cercado de incredulidade, às vezes por não conhecer bem Deus, não é que nós levantamos altar a Deus desconhecido. Vou te explicar por quê.
Às vezes, querido, nós falamos, esse altar é para Deus, e tem cheiro, tem aroma, é de Deus. Mas ao lado, querido, não passa um dia, não passa uma semana, não é que se levanta um altar do lado, querido, a mesma vida que edificou um altar lindo para Deus, poderoso para o Senhor. Eu penso que os jovens e adolescentes que acabaram de viver esse acampamento, eu penso que vocês levantaram altares para o Senhor naquele lugar. Mas não é, querido, que não passa um dia, não é que se levanta do lado um outro altar. E mediante ao altar que se levanta do lado, eu posso dizer para você, essa pessoa que levantou esse altar não conhece Deus. Porque não é possível, porque não cabe levantar algo tão precioso e ao lado, querido, já levantar algo tão nojento. Na nossa vida, querido, às vezes nós levantamos altares lindos para Deus. Nós temos revelação de Deus, nós temos visitação de Deus. Mas não é que passa segundos, passa dias, passa horas, querido, já se está levantando altares para o mundo, altares para os vícios, altares para Satanás. E eu tenho autoridade da parte do Senhor para dizer para você, como teu pastor, quem conhece Deus, querido, muda de vida. Quem conhece Deus, levanta altares para Deus. Deixa de levantar altar para o diabo. Os atenienses, querido, estavam cheios de altares. Eles tinham mais de 3.000 altares. Por quê? Porque eles não conheciam um Deus genuíno, um Deus verdadeiro. Porque quem conhece verdadeiramente esse Deus, querido, deixa de levantar altares para o mundo. Amém, querido? Diga para o teu irmão, eu conheço um Deus verdadeiro. E para Ele, eu levantarei altar na minha vida. Amém, querido? Os atenienses, querido, eles eram homens religiosos, se apegados à idolatria, e aquilo mexeu com o coração de Paulo, a ponto dele dizer, olha tudo isso, que coisa terrível. E o Paulo, querido, que conhecia bem o Senhor, um homem que vivia o Evangelho, que testemunhava o Senhor, a Bíblia diz, querido, que ele não se cansava de falar. Os atenienses tinham um apelo, porque eles tinham uma necessidade de coisas novas. Eles levaram o Paulo não por amor ao Paulo, a Bíblia diz que eles levam para o lugar principal, onde se pregava, onde se anunciava novidade. O Paulo está então no Areópago, naquele lugar cercado de filosofia, cercado de idolatria. Muitos, querido, de nós, talvez ficaria sem ação, sem palavra, diante de tamanho cerco. Pastor, o que eu vou dizer aqui? O que eu vou falar? Eu sei que o Paulo conhecia Deus, querido. E aquele que conhece Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo põe palavra em nossa boca. Você vai ser ousado para falar do Senhor, querido. Em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, você vai ser ousado para falar do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. E essa ousadia vem de onde para falar do Senhor? Vem do conhecer o Senhor. Eu não posso falar para você de um Deus que eu não conheço. Porque, querido, se eu falar de um Deus que eu não conheço, essa coisa passa logo. Vira animação de palco. Mas eu vim aqui para falar de um Deus que eu conheço. E eu posso com todas as letras dizer, Ele é maravilhoso. Eu posso com todas as letras dizer, querido, eu sou falho, mas Ele é perfeito. Para falar desse Deus, querido, você precisa conhecer. Não dá, querido, para ficar levantando jovem, adolescente, homem, mulher, família que está aqui essa noite, que são tão abençoados por Deus. Se há uma geração que vai vencer nessa terra, é você. Se há alguém que vai conquistar nessa terra, é você. Não há mais dúvida nisso, querido. Mas nós não podemos mais levantar altares a Deus e em seguida levantar os altares ao mundo. Os atenienses fizeram isso. Eles eram religiosos, eles buscavam Deus? Eu penso que sim. Mas eles buscavam um Deus como lá o tio da minha mãe, Joninha, lá fazia. Recebia guias lá naquele terreiro, naquele buraco fétido. Que a vida dele era uma vida, com perdão da palavra, desgraçada, cheia de desgraça, cheia de perdas, cheia de enfermidade. E não é essa a vida que Deus tem para nós. Mas eu sei que eles buscavam o Senhor e tentavam levantar altares a deuses, a demônios. Mas na minha vida, querido, eu não posso mais servir a um Deus desconhecido. Nós precisamos levantar altares que vão marcar a nossa geração. Altares que vão marcar a geração dos nossos filhos. Quando nós passarmos, querido, nossos filhos vão olhar
e vão dizer: o meu pai serviu ao Senhor, a minha mãe serviu ao Senhor. Quem te prova? O que eles deixaram? Olha os marcos, olha os ensinamentos, olha a forma que andou, olha a forma que educou, olha a forma que serviu, tinha um coração desprendido. O que é isso, pastor? Isso são marcos na nossa vida, meu irmão. Isso é verdade de um evangelho. Estar aqui é maravilhoso, servir a Deus com você é prazeroso, mas o que vai ficar de marca no nosso dia a dia, na nossa cidade, são os marcos que você deixa lá fora, querido. As pessoas que conhecem você, elas podem até às vezes não gostar de você. Ah, não fui com a cara dessa pessoa. Porque às vezes o mundo tem essa coisa, né, querido, de julgar pela aparência sem conhecer. E às vezes eles podem até apontar: não gostei desse pastorzinho aí. Como eu sei, querido, que às vezes tem alguns aí. Mas aquilo que eu vou transferir para eles, querido, embora ele pode não gostar de você, mas o nosso ensinamento, o nosso fruto, quanto a isso não há o que dizer. O teu fruto vai permanecer para a glória do Senhor, querido. Diga para o teu irmão: teu fruto vai permanecer, meu irmão, em nome de Jesus. O Paulo conhecia bem esse Deus genuíno e maravilhoso. Ele está no meio daqueles que não criam nele, daqueles que chamaram ele de tagarela mentiroso, daqueles que estavam ali não para conhecer Jesus, mas eles estavam ali para ouvir uma novidade, um conto. Vamos ouvir mais essa coisa que vem agora, anunciando Jesus, que ressuscitou. Isso é um pregador de deuses, ele é um mentiroso. Mas o Paulo estava ali, querido, para falar do Deus que ele conhecia. Eu não sei, querido, se aqueles que estão à nossa volta, às vezes aqueles que nos assistem pela internet, que são tantas vidas, se todos eles estão crendo no Deus que eu creio. Mas eu vou anunciar Jesus como meu Senhor. Eu vou continuar anunciando Jesus como verdade eterna. E eu sei que é esta verdade que vai nos permanecer, querido, vencendo e vencendo. O Paulo estava certo do Deus que ele servia. No meio de tanta incredulidade, a Bíblia diz que ele encontra um espaço, querido, para falar de uma verdade. E o Paulo diz: vocês creem em tantas coisas, vocês são religiosos, vocês são supersticiosos, vocês dizem que acreditam em ferradura, como, querido, a servos do Senhor. E eu aproveito para te dizer que às vezes não conhecem Deus, querido, a ponto de não querer deixar a idolatria. Tira isso da tua vida, querido. Eu sou prova viva de que isso nunca trouxe resultado na nossa casa. Tira, querido, aqueles pés de arruda da porta da casa. Querido, aqui isso não vai te livrar de maldição alguma. A planta é uma bênção. Aquilo não livra de mal algum, querido. Quando nós compramos a casa que nós moramos, eles tiraram tudo, menos o vaso que estava na porta lá das 7 ervas. Pastor, o que você fez? Joguei fora, querido, não serve para nada, estava feia a planta. Mas você poderia ter plantado em outro lugar, poderia. Mas aquilo, querido, tinha feitiçaria naquilo, tinha algo que não convinha com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Arranca aquilo. Às vezes em comércio, você vem em Jaguariúna, querido, tantos comércios com espada de São Jorge lá, dizendo que vai lutar, vai guerrear, vai vencer. Querido, que isso? Creia no único Deus, o Deus genuíno, verdadeiro, viva por Ele, creia nele, em nome de Jesus. Ele vai mudar a tua sorte, amado. Diga para o teu irmão: Ele vai mudar a tua vida. Sem dizer os deuses do dinheiro que nós levantamos. Quando a dificuldade vem, querido, você acabou de levantar um altar para Deus, dizendo: eu conheço, e em seguida você levanta um altar para Mamon, dizendo: eu conheço, mas se não tiver dinheiro, eu desisto. Às vezes nós apontamos os atenienses, dizendo: eles não conheciam, como é que eles podem fazer isso? Mas nós levantamos altares, querido, a deuses desconhecidos. Marca a tua geração, querido, em nome de Jesus. Eu faço um apelo para você. Eu vim aqui, querido, resumindo essa mensagem para te fazer um apelo. Marca a tua geração, marca teu comércio, marca, querido, aqueles que te assistem todos os dias, que trabalham com você. Marca, querido, pessoas que estão ao seu lado, que eles possam te conhecer, não pela arrogância, não pela avareza, não pela falta de paciência, mas que eles possam te conhecer pelo Deus que há em você.
Marca a tua geração, mãe. Marca a tua geração, pai. Diga para o teu irmão, marca a tua geração, abençoado. Marca a tua geração. Marca a tua geração. Filadélfia, marca essa cidade. Podem até falar de você, mas vão dizer, lá Deus está. E eu sabia. Deus está aqui, Filadélfia. Aleluia. Quando nós conhecemos Deus, querido, nós não temos timidez em falar desse Deus. Pastor, flui naturalmente, porque eu conheço. Ele fez, Ele está fazendo, e Ele fará. Eu não estou falando, querido, de tempos de evangelho. Porque há pessoas que passam anos e anos dentro da igreja, querido, não conhecem nada de Deus. Levantam altares a Deus desconhecido, que nada tem a ver com Deus. Mas para você que está chegando, querido, levanta um altar, marca a tua existência nessa terra. Eu não sei quantos anos você tem, mas o Espírito do Senhor me insiste em te dizer, marca com os anos que ainda te restam, porque melhor é chegar, viu, amado? Subir é maravilhoso, voar com Ele, grandioso, mas chegar, querido, é incomparável. E eu vou chegar, e você vai chegar. Em nome de Jesus, diga para o teu irmão, você vai chegar, meu irmão. Você vai chegar, aleluia. Nessa viagem você vai chegar, querido. Levanta um altar que Deus conhece. O Paulo está no meio do Areópago, querido. Os homens estão chamando ele de paloureiro, tagarela, mentiroso, porque é o significado da palavra. Mas ele está ali, querido, crente no Deus que ele serve. E o Paulo encontra uma brecha. Vocês são religiosos, supersticiosos, vocês creem em tantas imagens, em tanta idolatria, em tanta coisa criada pelo homem. Mas vocês fizeram um altar ali. Eu penso que o Paulo disse, vocês sabem daquele altar? E aí ninguém podia negar, querido, porque eu não sei se foi um ateniense que fez. Eu não sei se foi um grego que fez. Eu não sei quem, querido, foi tocado para fazer aquele altar. Mas o fato é que ele estava ali. A um Deus desconhecido, que o Paulo vem apresentar. Eu profetizo, querido, que você vai apresentar esse Deus a muitos. Em nome de Jesus, anuncia, conta para o teu irmão, você vai apresentar, pastor Nelson, a muitos esse Deus. Diga para o teu irmão, você vai apresentar a muitos, Sandras, esse Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio, é de verdade, Marco, no lugar onde você está implantado, Márcio, onde Deus te colocou, Baiano, é um lugar onde você vai anunciar esse Deus verdadeiro, esse Deus que não é da experiência passada, do Antigo Testamento, do Novo, de pessoas, de gerações, é um Deus que eu conheço, um Deus que eu vivo, um Deus que eu sei, é vivo, movo por Ele e existo por Ele. Você vai falar para muitos desse Deus. João, você vai falar para muitos desse Deus, filho. Toda vez que eu olho para você, Deus me diz a mesma palavra. Você vai anunciar para muitos esse Deus. Diga para quantos você puder, você vai anunciar para muitos esse Deus. Você vai anunciar para muitos esse Deus. Um Deus desconhecido, pastor Ricardo? Não, um Deus que você conhece. Um Deus, querido, que não sei há quanto tempo essa coisa rompeu, mas eu sei que foi genuíno e verdadeiro. Foi uma experiência, querido, que só você sabe. O maior milagre dessa terra. Qual foi a tua experiência com Ele? A tua vida com Ele? O Paulo conhecia esse Deus. O Deus que vocês não conhecem, atenienses, eu vim anunciar, porque eu o conheço. É o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus que mesmo sendo grande, se faz pequeno por amor de nós. É o Deus que não precisa de ouro, de pedra, de imagem de escultura. É um Deus vivo e presente. Não é um Deus crucificado, porque Ele ressuscitou. Ele é vivo e Ele está no meio de nós. É esse Deus que eu vim anunciar para vocês. Vocês não conhecem, mas eu conheço bem. Querido, eu não sei quantos não conhecem, porque são muitos, mas eu sei que eu conheço bem. Você conhece bem. Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele mudou tua existência, Ele mudou tua família, Ele mudou teu pensamento, querido. Ele mudou tudo de ruim que existia.
e te transformou nessa bênção que você é. O Paulo vai falando das maravilhas de um Deus que ele conhece, que os atenienses não conheciam. Mas eles queriam novidade. Eles estavam ali ouvindo, querido, não porque eles queriam realmente Jesus. Eles queriam mais uma novidade, eles estavam acostumados a isso. Eles se ocupavam disso, diz o texto, verso 21 diz que eles se ocupavam de dizer e ouvir alguma novidade. Eles estavam ali porque era novidade. Eu não sei como eles vão ouvir, mas eu sei como eu vou falar. Diga, eu não sei como eles vão ouvir, mas eu sei como eu vou falar. Eu não sei o Deus que eles conhecem, mas eu vou falar do Deus que eu conheço. Eu não tenho que conhecer a fundo o diabo, suas hierarquias, seus demônios. Tem gente que se ocupa disso, querido. Se é um chamado para batalha espiritual, respeita o teu estudo. Mas vou te dar um conselho santo. Estuda conhecer Deus. Conhecer quem? Diga para o teu irmão, estuda conhecer Deus. O onipotente. O que é isso? O que tem todo o poder. O onisciente. O que é isso? O que conhece tudo. O onipresente. O que está aqui, está aí. Está onde? Está aqui, mas está aí também. Está aqui, está aí, viu, Lê? Em nome de Jesus, esse campamento, querido, mudou tua história. Em nome de Jesus, já te disse isso lá. Deus me faz lembrar, porque é verdade. O Deus onipresente que está aqui e está onde mais? Fala dele, amado. Põe a mão no peito e diga para o teu irmão, fala dele. Fala dele, fala dele, fala dele. Pastor, mas vamos zombar. Verdade, querido, porque muitos zombaram. O Paulo terminou, querido, de falar do Deus que para eles era desconhecido e para ele era conhecido. Aliás, esse Deus é conhecido para você. Eu sei que é. O Paulo termina a ministração, querido, termina o ensinamento, e a Bíblia diz, querido, que muitos realmente que estavam ali só para ouvir uma novidade, zombaram dele. O pastor pode, ele falou com tanta verdade, com tanta fé, com tanta ousadia, e ainda assim tem aqueles que zombam. Querido, não se engane, tem pessoas que entram aqui, o culto é maravilhoso e elas saem zombando. Pastor, como é que fica? Elas ficam, elas e o Senhor. Minha parte eu falei, o Deus que eu conheço, o Deus que eu prego, o Deus que eu vivo, o Deus que eu morro por Ele. Fala do Deus que você conhece. Elas podem até zombar, queridos, zombaram dele. Outros disseram assim, eu gostei de ouvir. Você pode voltar e explicar um pouco mais? Quem sabe uma área dessa eu não tenho um tempinho para você? Uns zombaram. Eu poderia dizer até a maioria zombaram. Eles tinham as crenças deles, estavam com as fortalezas da mente criada. Esses nomes estranhos aqui, epicurismo, estoicismo, me noja. Idolatria, avareza. Mas o Paulo anunciou o Deus que ele conhecia bem. Alguns disseram, não queremos. Outros disseram, mais tarde eu ouço um pouquinho. Mas teve aqueles que todavia, verso 34, o 32 para você ver que é verdade. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos? Estou abreviando a mensagem, viu, querido, porque tinha tanta coisa para te falar. Mas o Espírito disse, vai lá para o cerne, tá bom, te ouço e te obedeço. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, você está junto, amado? Verso 32. Uns, o que está escrito aí?
uns e outros diziam: acerca disso, nós te ouviremos outra vez. Vou te dar mais uma oportunidade. Como se eles tinham dar oportunidade, amado. Você sabe, amado, que tem vidas que entram nessa igreja e elas acham, e elas acreditam piamente: Deus precisa de mim. Uma hora eu me rendo para Ele, uma hora eu digo sim, aí Ele pode me usar para o trabalho dele. Você é um tolo, viu? Com todo respeito no seu pensamento, você é um tolo. Você precisa dele. Quem é que precisa de quem? Eu não sei se você está convencido disso, igreja. Você que está nos assistindo pela internet, você está convencido disso? Você precisa dele. Eu preciso dele, amado. Eu não sou nada sem ele. Mas tem alguns que insistem em dizer: quem sabe eu volto uma outra vez. Tem um irmãozinho que esses dias, não é irmãozinho não, porque ele não é ainda dos da fé. Um conhecido, um amigo de futebol do passado. Ele me encontrou esses dias e disse assim: esquerdinha. Quando ele me chama de esquerdinha, eu estou tendo futebol. Eu falei: faz tempo que eu não vejo ele. Ele disse assim: não, eu fui lá num culto lá na Filadélfia, é bom aquele lugar, né? Um dia eu volto lá. Um dia, se você quiser, eu vou lá. Querido, eu senti dentro dele ele dizendo: se vocês precisam de mais um membro, um dia eu vou lá. Que tolice. Você precisa de Jesus, querido. Nossa família precisa de Jesus. Jaguariúna precisa de Jesus, querido. Eu preciso, a todo instante. O Paulo disse: por ele eu vivo, por ele eu movo, por ele eu existo. Diga para o teu irmão: você precisa dele, viu? Para terminar, querido, o Paulo prega, muitos escarneceram, outros disseram: daqui a pouco eu te dou outra oportunidade para você falar dele de novo. Mas todavia, o verso 34, chegou alguns varões a ele, e estes creram. O Jesus se revelou para eles, querido, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles, para quantos a palavra entrou no coração? O Deus que era desconhecido se revelou. A Bíblia não diz, mas eu sei que muitos creram. Eu não sei quantos essa noite, querido, vão crer de verdade, a ponto de dizer: a partir de hoje o meu altar é para o Senhor. Ele era desconhecido, pastor, mas a partir de hoje ele eu o conheço. Talvez, querido, você já o conhece, mas talvez você não tivesse a dimensão. Anuncia ou não anuncia? Está cheio de incredulidade, vão zombar de mim, vão dizer que eu sou tagarela e mentiroso. Anuncia, fala da tua história. Conta, querido, o que Deus fez na tua vida, porque quanto os frutos não há o que dizer. Fala do que Deus fez nos teus filhos, fala do que Deus fez no teu casamento. Fala, anuncia, prega. Quantos vão ouvir dessa cidade? Talvez uma Damares, talvez um João, talvez um José. Mas que preço tem essa vida, querido? Que preço tem a vida? O Jesus que eu prego diz que Ele daria a vida de novo por essa vida. Que vida? Esse João, esse José, esse Laércio, essa Maria, esse Antônio, que você conhece bem. Se cada um salvar um esse ano, querido, vamos ter que mudar rapidinho desse lugar, que já não vai caber, querido. Já somos quase 600. O tempo que está sendo feito é para 1000 pessoas. A galeria tem mais 400 lugares. Se você salvar um, diga um. Diga para o teu irmão: uma vida, querido. Nós já seremos 1200. Pastor, e aí? O tempo é para 1000? Aí, querido, é com ele. Se tiver que começar já com 2 cultos,
Aleluia por isso. Mas eu sei que a época de salvar, querido, é agora. A seara está branquinha. E quem vai ser esse? Quem sabe, querido? É esse que te gerou. Oh. Quem vai estar aqui louvando o mesmo Deus, deixando os altares desconhecidos, a idolatria? Pastor, porque lá tem um monte de idolatria. Tem Jesus lá também, mas é desconhecido, porque o Jesus que está lá é morto. Então anuncia, querido. Anuncia. 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 Porque tem o dia, querido, que a salvação bate a porta. E o que eles precisam fazer? Só abrir. Te aceito. Muda tudo, querido. O que era feiticeiro passa a ser pregador da palavra. O que era um bêbado passa a ser um pai educado e carinhoso. O que era um viciado vai ministrar jovens. Quando a salvação entra, querido, nós não temos dimensão do que Deus faz. Minha vida, eu era um esquerdinha da vida. Esquerdinha. Fala que agora eu sou direitinha. Estou em Deus. Deus mudou minha vida, querido. Diga para o teu irmão: Deus mudou a minha vida. Com a mesma fé, diga: e agora vai me usar para anunciar o Deus que eu conheço a vidas que não conhecem. Você crê? Só mais uma vida, viu, querido? Vamos ter esse trabalho santo aqui, Filadélfia. Vamos fazer um acordo no céu. Diga para o teu irmão: mais uma vida. De 600 serão 1.200. Oh, coisa linda que Deus vai fazer, querido. Alarga tuas tendas. Alarga tuas tendas. Você vai trazer teus molhos e teus feixes. Mulheres se preparam, haverá muita salvação no culto de mulheres. Rede da juventude se prepara, haverá muita salvação em nome de Jesus no culto da rede. Mirim se prepara, haverão crianças cheias do Espírito Santo. Núcleo se prepara, alarga as tendas, pastores. Aquele lugar vai se tornar pequeno em nome de Jesus. O altar vai se tornar pequeno. Alarga tuas tendas, Filadélfia. Mais um. Diga para o teu irmão: mais um, querido. Mais um. Diga para ele com fé: mais um, abençoado. Mais um, só mais um, em nome de Jesus. Vai ter salvação na FC. Mas é culto de ensinamento. Mas Deus está mandando dizer: presbítero Júlio, vai ter salvação na FC, em nome de Jesus. O que Deus está fazendo é lindo nessa cidade. Porque você resolveu falar de um Deus que para eles é desconhecido, mas para você é. Aloísa e Alessandra, anunciem esse Deus. Anunciem esse Deus. São tantas as pessoas que profetizaram tanta maldição, mas eu digo que eles não sabem de nada, porque aquele que é fiel e digno, que é poderoso, o Deus que eu conheço, anunciou coisas grandes e ocultas, que só Ele conhece a respeito da família de vocês. Vocês serão testemunha viva nessa cidade, do que Deus pode fazer, numa família, numa relação conjugal, num comércio, em tua saúde, Aloísio, Deus te cura. Quem disse isso? O Deus que eu conheço. Deus que a senhora conheceu, né, querida? Que ela diz assim para mim: pastor, eu quero ser crente em Jesus agora. A mãe do Ludi, como ela chama mesmo? A dona Dirce. Veio 2 cultos. No segundo culto ela disse assim: eu quero servir esse Jesus dos crentes. Foi lindo o que ela disse. Oh! Se o meu Deus até hoje fosse desconhecido, querido, hoje no apelo que eu vou fazer daqui a algum instante, eu me lançava no colo dele. É hoje. Quero. Você quer ser? Quero.
Te ofereço Jesus vivo. Fecha seus olhos, Filadélfia. Responde com fogo. Intercede nesse momento. Se há no nosso meio vidas religiosas, e não tenha vergonha de dizer, querido, porque eu fui igualzinho a você. A nossa casa era cheia de altares a senhoras, a deuses estranhas. E nunca houve alegria lá. Eu fui uma criança cheia de ataques epiléticos, onde a medicina dizia: você vai ter que tomar Gardenol o resto da sua vida. Mas hoje eu sei daquele casal que invocava no quarto escuro do meu pai e da minha mãe, e fazia com que eu e os meus irmãos ficassem no outro quarto, só ouvindo os demônios chegarem. Um daqueles demônios, querido, se apoderou da minha vida. Talvez eu nunca contei para você isso, em 11 anos de ministério. Do nada eu desmaiava. Uma possessão demoníaca que a medicina chamava de distúrbio mental. Nossa casa serviu à idolatria, querido. Serviu aos demônios, achando que fosse o caminho certo. Mas hoje eu posso dizer, hoje eu conheço um Deus vivo, que salvou meu pai antes de falecer, que mantém a minha mãe com a fé que ela tem, dentro da igreja do Senhor. Todos os meus irmãos são crentes no Senhor. Eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. É um Deus que eu conheço, querido. É esse Deus que eu te ofereço essa noite. Talvez você possa dizer: pastor, eu levantei altar na mais boa intenção. O café, querido, que você levava para o Preto Velho na mais boa intenção. Querido, sai dessa prisão hoje em nome de Jesus. Eu te ofereço um Deus genuíno. Os atenienses eram religiosos, mas eram distantes de Deus, querido. Eu estou oferecendo Jesus como Senhor. Intercede, Filadélfia, em nome de Jesus. Você está aqui essa noite. Se você quer esse Deus que de hoje em diante você vai dizer: esse Deus hoje é conhecido. Não está em imagem de escultura, imagem de ouro, de prata. Não é de madeira. Ele é um Deus vivo. A partir de hoje, eu sirvo não uma religião, eu sirvo a Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, verdadeiro. Por Ele eu vivo, por Ele eu movo, por Ele eu existo. Não importa se alguns vão zombar, mas eu creio que outros vão se achegar através do Deus vivo que eu conheço hoje. Se você está aqui essa noite e você quer esse Jesus vivo, só levanta a tua mão no teu lugar. Aleluia, estou te vendo. Estou te vendo, querida, aleluia. Estou te vendo. Você que quer esse Jesus vivo: pastor, eu buscava Jesus, mas Ele era desconhecido para mim. Eu estou entendendo, Ele é vivo, Ele é poderoso. Ele vai arrancar esse vício da minha vida. Chega de levantar um altar para Deus num dia e levantar um altar para o mundo no outro. Chega, eu não quero ser um ateniense cheio de altares para demônios, e um dizendo que é para Deus, mas na verdade é desconhecido para mim. Eu quero um Deus de experiência. Eu quero um Deus que é pai. Eu quero um Deus que é marido. Eu quero um Deus que é de perto. Eu quero um Deus que realmente cuida de mim. Você o quer? Levanta a tua mão.